Olá, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Entrando, organizando o Facebook aqui também para transmissão simultânea da nossa live de hoje. Beleza, o pessoal está chegando. Olha, Stephanie presente. Ana Cláudia. Doutora Márcia. Pessoal, dá um sinalzinho aí se o áudio tá legal. Se vocês estão me escutando. Se vocês estão me escutando, faz um... Ó, Grazi, minha colega. Isso aí, a Estê já deu um abano, então eu acho que a gente está com áudio legal. Gisele presente. Ana Cláudia também já deu um sinalzinho que está tudo ok. Beleza. O pessoal está chegando. O nosso assunto hoje é um assunto bastante difícil de solucionar, bastante controverso. Nós vamos falar, então, na verdade, vamos discutir, eu espero trocar bastante experiência e simultaneamente no Facebook. As perguntas do Facebook eu não consigo responder elas aqui, eu vou fazendo a resposta das perguntas que vão entrando aqui no Instagram. Mas quem está acompanhando pelo Face, a gente está confirmando a transmissão já aqui, pode deixar as perguntas lá, que a gente entra depois que acabar a live e responde para todo mundo lá as questões do Facebook também. Ó, o pessoal está confirmando, já está lá no Face também. E aproveitando sempre esse início da nossa conversa, esse início da nossa live, para destacar, ó, Vanessa presente, que isso é uma sequência de lives de estomatologia que a gente está fazendo, sempre no mesmo horário. Na semana que vem nós teremos alguns convidados e a gente vai então derivar um pouco mais os assuntos. Vai ser bem legal a semana que vem, vai ser uma semana também muito intensa. Amanhã tem live de novo, então pode se programar e estar presente. E também convidar mais uma vez todo mundo para acompanhar todos os nossos canais. Tem um canal no YouTube lá, Professor Maurício, que tem uma centena de vídeos postados. Quem não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para receber novidade. Acompanhe o perfil aqui do Instagram e do Facebook, que sempre tem bastante conteúdo entrando. Olha, a doutora Juliana entrou agora, lá de Búzios, hoje à tarde conversamos bastante, discutimos bastante estomatologia, eu e a doutora Juliana. E aí, pessoal, existe mais uma forma da gente ter contato, mais uma forma da gente estudar a estomatologia, que é um canal no Telegram, que é um canal aberto. Olha, a doutora Ana Helena chegando, radiologista, nos acompanha já de bastante tempo, aluno do nosso curso. E aí, então, esse canal no Telegram, se você entrar no meu perfil aí no Instagram, na bio, lá onde tem a fotinho da gente, a descrição, tem uma linhazinha bem embaixo ali, que é um link, está escrito Linktree ali. Se você clicar ali, abre uma outra janelinha, onde você vai achar o link direto para a página, onde baixa o e-book gratuito, que é www.curartransforma.com.br, mas você vai encontrar ali também canal do Telegram. E nesse canal do Telegram, a gente publica conteúdo direto, que chega no seu bolso. E vê bem, é um canal, não é um grupo. Então não tem aquela confusão de muita gente dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não, é um conteúdo que eu seleciono, no máximo uma vez por dia eu coloco alguma coisa importante de estomatologia lá e chega direto no seu bolso, porque você não precisa abrir e-mails, abrir ou procurar na internet onde é que está o conteúdo, você recebe esse conteúdo selecionado. Uma outra questão importante sobre esse canal do Telegram, que às vezes eu gravo alguns áudios de alguma coisa que aconteceu na clínica, no atendimento, e alguma sacada, um convite para assistir essas lives, está lá também. Então tem muita coisa do cotidiano ali e que fica disponível só lá nesse canal do Telegram. Para você entrar, basta você ir ali na bio, encontrar o link, clicar. É óbvio que você precisa já ter o Telegram instalado no seu telefone, né? Mas é só baixar. Ele é um aplicativo de comunicação, caso você não conheça, semelhante ao WhatsApp,
E por que a gente está fazendo no Telegram e não está fazendo no WhatsApp? Porque a grande vantagem é que quando você entra no canal, no Telegram, tudo que já foi postado de conteúdo está lá, você consegue ver. Quando você entra no canal no WhatsApp, você só tem acesso às coisas que forem postadas dali para frente, depois que você entrou. E aí, nesse canal, você consegue rever todo esse conteúdo que já está postado lá e consegue fazer isso também na sua velocidade, no ritmo que você quiser, para ir estudando e fica sempre disponível ali. Então, é uma forma muito interessante de você ter conteúdo direto, sem interferência, sem ruído, sem bate-boca de grupo e sem precisar procurar também, porque a gente seleciona as coisas e alcança isso diretamente para você nesse canal do Telegram. O canal chama Estômato, com o professor Maurício, mas entrando aqui, então, na bio ali, você vai localizar isso facilmente e para entrar, então, como eu expliquei, basta você clicar ali. Mas, então, vamos começar a conversar do nosso assunto de hoje, que é um assunto sempre muito palpitante, porque os pacientes têm muita queixa dessa situação e, às vezes, os pacientes também têm queixa da falta de manejo, da falta de condução desses casos. Nós vamos conversar sobre a síndrome da ardência bucal, também chamada de síndrome da queimação bucal. O nome em inglês é burning mouth, né? A boca queimante, burning mouth syndrome. Existem algumas outras variações para esse nome, se referindo ao mesmo processo, que é glossodinia, quando essa sensação ela está só na língua, glossopirose, se referindo à queimação, estomatodinia, então, se referindo à boca toda, estomatopirose ou disestesia oral. Tudo isso sinonímia para essa mesma situação, e que se a gente não está atento para o diagnóstico, não está sabendo desse processo, no primeiro momento a gente pode, inclusive, nem levar o paciente a sério. Muitas vezes os pacientes referem isso nas consultas, né? Ah, doutor, eu já consultei não sei quantos profissionais, já fui a 2, 3, 4 dentistas, já fui no otorrino, no dermatologista. Eles procuram os médicos também, né? Eles não procuram só o dentista para tratar os problemas bucais, né? Mas isso é outra história, mas é um trabalho também que a gente tem que fazer, de assumir o nosso papel no tratamento das doenças da boca. E aí, então, esses pacientes referem que vários colegas já examinaram e alguns simplesmente mandaram a pessoa embora, sem dizer nada, sem dar nenhum tipo de explicação. Muito bem. Primeira questão, então, é a gente ter um critério para diagnóstico dessa síndrome. Como nós vamos caracterizar e diagnosticar com precisão a síndrome da ardência bucal? Na verdade, existe uma associação internacional formada por principalmente neurologistas, que ela se chama International Headache Society, a Sociedade Internacional das Dores de Cabeça. E é um nome que parece muito amplo, e realmente essa sociedade tem um estudo muito amplo de todas as dores que acontecem na cabeça, de todas as formas de enxaqueca, que é mais de uma centena, né, as diferentes formas, quer dizer, todas as formas de cefaleia, que é mais de uma centena, incluindo as variações da enxaqueca, dor de dente, DTM, enfim. E eles têm uma classificação para todas essas dores, é uma classificação bem extensa, e a síndrome da ardência bucal, ela está contemplada dentro dessa classificação da International Headache Society. De tempos em tempos, eles fazem uma revisão dessa classificação, uma revisão da definição dessas dores, e é legal a gente olhar, porque, primeiro, porque é de graça o acesso, basta você procurar no Google o site ali, você vai encontrar da International Headache Society, vai na parte da classificação e você vai abrindo o menu e vai clicando, ele vai mudando de níveis de acordo com aquilo que você vai estudar. No início a gente fica até um pouco confuso ali, um pouco perdido para se achar, mas depois que a gente maneja um pouquinho o site, a gente vai conseguir chegar nas diferentes dores. Então, isso é legal,
não só para a gente estudar o conceito da queimação bucal, de todas as outras dores, porque eles têm ali as manifestações clínicas mais importantes, os critérios de diagnóstico para você classificar ou não, e alguma coisa referente às condutas também. Por isso, a doutora Cristiane chegando. Boa noite, doutora Cristiane. Aliás, bastante gente já está presente, né? E aí, então, como é que esses caras, né, esse grupo de pesquisadores define, então, a síndrome da ardência bucal? Vamos lá, vamos passo a passo nessa conceituação. Então, é uma sensação intrabucal, obviamente, de queimação ou disestesia. Bom, na verdade, quando o paciente vai adiante a queimação, né? Nós vamos ir no passo a passo. Quando o paciente refere a queixa principal, muitas vezes ele refere justamente essa sensação de queimação. O que é a disestesia? A disestesia é quando você percebe algum dos nossos órgãos do sentido, né, algumas das nossas funções, nesse caso especificamente o tato, de uma forma diferente. Você não está tendo a percepção adequada daquele órgão ou daquela estrutura. E aí vai adiante. Então, uma sensação intrabucal de queimação ou disestesia sentida superficialmente. Certamente vocês já ouviram os pacientes dizerem ou comentarem assim, qual é o site, esse, doutor Maurício? É o seguinte, eu não lembro aqui de cabeça o site, mas se você colocar International Headache, dor de cabeça, International Headache Society, vai aparecer ali no Google, e aí tem um número que, se não me engano, é a classificação 3, essa é a terceira classificação que eles fazem, aí lá você acessa toda essa classificação. É fácil de achar. O site é só uma sigla, eu acho que é IHS, né, de International, ou C de classificação, não lembro bem, mas é fácil de localizar. É só procurar International Headache Society. E aí, então, né, certamente vocês já ouviram os pacientes dizendo para vocês, doutor, isso é uma dor funda, uma dor que vem lá de dentro. Nesse caso, é justamente o oposto, né? O paciente tem que referir, de acordo com esse conceito da associação, como uma sensação ou uma dor superficial na mucosa. Muito bem. Isso, então, é o que a gente vai escutar do paciente. E agora, esse conceito vai adiante, dando a caracterização de como essa dor deve se comportar. E essa caracterização diz o seguinte, ela deve ter uma recorrência diária, quer dizer, todos os dias, né? Aquela perguntinha clássica lá da nossa anamnese, e quando é que isso acontece? É sempre ou é só de vez em quando? E no caso da síndrome da ardência bucal, o paciente vai referir que, não, isso é todos os dias, doutor, é sempre. Pelo menos 2 horas de duração. Isso também está no conceito. Então, uma dor que acontece todos os dias, superficial, sensação de queimação ou disestesia, com 2 horas de duração e num processo que venha evoluindo há pelo menos 3 meses. Há 3 meses a pessoa vem sentindo essa sensação. Quem já atendeu pacientes assim, infelizmente, a gente escuta normalmente tempos de evolução muito mais longos que 3 meses, né? As pessoas vêm sofrendo com isso já há bastante tempo. E aí a parte final do conceito diz sem evidência clínica de lesões causais. E aí é que está o problema, né? Você examina esse paciente e você não encontra nada. Você examina as mucosas e se você não está avisado, não está conhecedor desse problema, você vai, talvez isso acontece, a gente escuta essas histórias, tratar, a pessoa acaba sendo tratada por alguns colegas de forma negligente. O cara diz assim, examina, não vê nada, aí você diz assim, não, tu não tem nada, pode ir embora, e acaba não valorizando a queixa principal do paciente. Tem um aspecto realmente importante, mas que é nosso papel fazer isso, de tranquilizar a pessoa, porque realmente não há consequências mais graves para o estado de saúde geral da pessoa, mas a pessoa realmente... temos uma precária formação, já chega na cadeira não aguentando mais. Exatamente, Francisco. Muitos pacientes chegam na cadeira desesperados com essa circunstância, justamente porque não receberam a atenção necessária para o problema dele. Muito bem.
Então, vamos tentar pautar essa história desde o início. Primeiro, quem é que normalmente vai ter isso? Normalmente, isso aparece em senhoras. Senhoras, a gente fez ontem a live de as doenças mais frequentes em pacientes geriátricos, e se houvesse tempo, a síndrome da queimação bucal estaria lá, né? A gente citou isso ontem, mas é tanta coisa sobre a síndrome que nós vamos fazer essa discussão em outra oportunidade só para falar da síndrome, né? Então, realmente, são senhoras, e aí essa estatística de relação homem-mulher, ela varia um pouco, dependendo do estudo que a gente pegar, assim, mas alguns trabalhos mostram que 85% dos pacientes são mulheres. Outros mostram uma proporção de 33 mulheres para um homem. E também é algo típico, assim, da meia-idade. Você não encontra pacientes com menos de 40 anos, no caso dos homens com síndrome da queimação bucal, e mulheres você encontra mais jovens, você encontra mulheres, às vezes também não é comum, na faixa dos 30 anos. Menos que isso, você não encontra, nem na literatura tem relatos de casos de pacientes mais jovens. Olha, Suelen, Odontodicas Acadêmica, presente. Muitos se sentem melhor ao saber que não é câncer. Perfeito, doutora Juliana. Ia justamente comentar isso. Doutor João Brandalize, presente também. E aí, a precária formação em semiologia. Isso é uma deficiência que a gente tem que trabalhar para superar. A semiologia e semiotécnica é muito importante nesses casos. E essas senhorinhas, normalmente, elas rondam a idade ou pré-pós-menopausa, e dali para frente. A gente tem essa síndrome acontecendo, às vezes, em pacientes com 90 anos de idade. Muito bem. Então, em função disso, muitas teorias são formuladas a respeito da etiologia, da causa e da patogenia desse processo. Mas a verdade é que a gente não sabe. A gente não consegue saber a causa verdadeira da ocorrência da síndrome da ardência bucal. Tem estudos, exames por imagem, que mostram alteração neurológica central, mostram alteração em nervos periféricos também, através de tomografias, através de ressonâncias, né? E essas alterações seriam alterações degenerativas nos axônios. Existem, inclusive, algumas formas de abordagem, de tratamento, que envolve essa questão, mas isso não é claro. Doutora Carla chegando. Boa noite, doutora Carla. E aí você não tem certeza sobre o processo, você realmente não sabe o que efetivamente está acontecendo. E aí a gente tem, assim, uma riqueza de investigações tentando traçar o perfil desse paciente para que a gente possa ancorar a nossa escolha de tratamento, porque esse tratamento, ele também acaba sendo empírico. Então, protocolando a história, assim, o paciente chegou, fez a queixa, a gente examinou e não viu lesão nenhuma. E ele tem essa queixa de ardência e queimação. Aí nós vamos estabelecer o nosso diagnóstico por exclusão? Sim. Nós vamos estabelecer o diagnóstico dessa síndrome, né, justamente por exclusão. Mas a gente precisa, então, para fazer a exclusão, eliminar outras possibilidades que possam dar sensação de ardência ou de queimação na boca. E aí nós vamos ter, basicamente, duas abordagens aí, duas linhas. Uma dessas situações é você lançar mão de exames complementares para excluir diabetes, de excluir as formas de anemia, então você vai precisar de ferro sérico, vai precisar de vitamina B12, vai precisar de glicose. Em todos os casos que já acompanhei, vejo a questão da ansiedade, estresse. É verdade, a gente vai falar disso, Thaís. Realmente isso é uma coisa muito presente, sim, né? Essa questão de os pacientes terem um perfil psicológico que a gente vai descrever eles com certeza. Então, falávamos dos exames. Hemograma, glicemia em jejum, ácido fólico, ferro sérico, vitamina B12, e a questão do zinco. O zinco sempre é um negócio que aparece com frequência em tudo que é coisa, porque o zinco é uma estrutura, né, é um elemento que ele entra na composição de talvez mais de 300 compostos que estão presentes no corpo.
Mas a questão é que é difícil a pessoa ter deficiência de zinco, porque o zinco é muito abundante. Você tem zinco na batata, no feijão, nas carnes, no peixe, na alface. Então, não interessa muito qual é o seu perfil alimentar, porque alguma dessas coisas você vai acabar se alimentando, o organismo não produz zinco, então você vai ter zinco disponível. Mas aparece sempre na literatura essa questão de também investigar o zinco como uma das possíveis causas. Então, entrou o paciente, você fez o exame físico, depois de fazer essa anamnese detalhada, aí provavelmente só pela anamnese a gente já está difícil o diagnóstico por não ter o sinal patognomônio. Wilson, não tem sinal nenhum, na verdade. E aí você passa o paciente para o exame físico e você não encontra nada na boca. Bom, o próximo passo é você dar essa questão da investigação das outras patologias, solicitando os exames sérios. Então, esse é um caminho para você seguir. Você pode seguir um outro caminho já simultâneo com esse. Acho válido o exame de hemoglobina glicada, pode ser, mas assim, a diabetes ela é uma possibilidade que precisa ser avaliada ou não de acordo com a anamnese. Na verdade, todos os exames complementares, eles são complementares ao exame físico e à sua anamnese. Depois de você avaliar isso tudo, você vai julgar até se essa lista de exames todos que a gente citou, ela realmente é necessária, ela realmente está adequada para aquele paciente em particular. Mas, enfim, você pode ter essa conduta de sempre solicitar essa bateria de exames ou de decidir se você vai fazer essa solicitação ou não. Mas o caminho não era justamente essa opção. O caminho é uma outra linha de pensamento sobre a patogenia dessa doença, que ela aparece de forma recorrente na literatura, que diz que você pode ter a indução dessa queimação. Vê bem, pessoal, eu não estou dizendo nem que eu concordo, nem que eu discordo dessa teoria, tá? Estou só apresentando ela. Que você poderia ter a indução dessa sensação por causa de cândida. Mas como seria isso? Bom, você vai examinar o paciente, você não identifica candidíase nele ou candidose. E aí, então, por que você seguiria essa linha de raciocínio? Bom, o que se advoga nessas situações, fundo emocional por trás, sempre tem. Tem um perfilzinho, a gente vai conversar disso na sequência. Então, tem uma teoria, assim, que como a cândida, ela é um habitante que está sempre presente na boca de todos nós, ela tem uma relação de comensalismo com a microbiota da boca, a relação ecológica dela é de comensalismo com a microbiota, todo mundo tem. Essa linha de pensamento, ela é sustentada de que você poderia ter uma infecção fúngica subclínica. Começa a ficar difícil, né? Mas a ideia é essa. Você teria uma quantidade de micro-organismos que não faria aquela produção de áreas eritematosas, não faria a produção das pseudomembranas, mas seria capaz de funcionar como um gatilho para o início da síndrome da ardência bucal. E, inclusive, para a manutenção desse processo. Bom, onde é que isso vai encaixar naquela história que a gente descreveu há pouco tempo, que nos exames por imagem você via alteração estrutural do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, alterações degenerativas dos axônios? Cara, não encaixa em lugar nenhum, porque nem essa teoria de alteração estrutural, ela está comprovada e determinada que realmente seja a causa da síndrome da ardência bucal. Então, vê bem, a gente vai caminhando por trajetos nebulosos e que são paralelos, alguns deles acabam se cruzando ou não. A questão é que, como o tratamento é empírico e você tem muitas teorias, a gente vai também conversar um pouco sobre as opções de tratamento, você acaba tentando resolver situações das mais variadas maneiras. Então, uma das formas que alguns colegas tratam, não é a maneira como a gente costuma fazer, mas é no momento da identificação ou no momento que se estabelece esse diagnóstico de síndrome da ardência bucal, fazer um protocolo de nistatina com o paciente. Você vai usar nistatina para síndrome da ardência bucal com essa expectativa de que você tivesse
uma infecção subclínica de Cândida e que essa infecção fosse o gatilho. O que a literatura diz? Bom, primeiro que esse protocolo ele é da literatura, e aí você vai encontrar os mais variados resultados, né? Não vai ter gente que teve bons resultados com isso, vai ter gente que não teve resultado nenhum fazendo esse tipo de tratamento, esse tipo de terapêutico. Vai da gente decidir se vai seguir isso ou não. Então, pessoal, na largada, com esse paciente, a gente já tem 4 pontos importantes até agora. O primeiro desses pontos é aplicar esses critérios da International Headache Society para o diagnóstico, considerando que é uma dor superficial, com queimação ou desestesia, que ela acontece todos os dias, que ela dura pelo menos 2 horas ao longo do dia e que isso já tem mais de 3 meses de evolução. O segundo ponto importante, então, é acreditar no paciente, realmente, na queixa dele, e formular esse diagnóstico de síndrome da queimação bucal. Terceira via, ou terceira possibilidade, então, nesse início, é solicitar exames séricos para descartar, uma vez que o diagnóstico é por exclusão, descartar outras situações que possam dar dor ou ardência ou glossodinia na boca, que são as formas de anemia, a diabetes, e citado na literatura também a deficiência de zinco, então hemograma, ferro sérico, glicose, vitamina B12. E aí a quarta situação que você pode escolher nesse manejo é usar ou não o antifúngico, que é um teste terapêutico, né? Minha sugestão é que se você optar por utilizar a anistatina, fazer esse teste com antifúngico, isso seja um tiro curto, de no máximo 14 dias, isso prescrito de forma regular. Nas outras lives que a gente discutiu o manejo de anistatina, a gente discutiu uma abordagem mais agressiva, onde se usava o antifúngico sistêmico também associado, cuidados com a prótese, enfim. Nessa situação não está indicado, porque você não tem a evidência da infecção, e se ela é uma infecção subclínica, o bochecho regular ele vai ser suficiente. A abordagem multidisciplinar profissional da área de neurologia durante a investigação. E não só isso, a gente vai evoluir nisso aí, Wilson, tem mais coisa para ser investigada. Muito bem. Resolvida essa primeira parte, nós vamos para os próximos agentes causais prováveis que podem funcionar como gatilho e que estão citados e que a gente tem que ter essa abordagem. E que se refere a tratamento dentário, tratamento odontológico de qualidade. Já fiz cultura fúngica e deu positivo, uma espécie rara de cândida na boca. Não apareceu a albicans, mas a glabrata. Perfeito, Kátia. E tu saberia talvez nos ajudar se isso foi um caso ou se isso é regular, né? Tem uma casuística maior nisso, e aí então o antifúngico estaria absolutamente indicado. Posso enviar fotos depois do caso? Olha, Raquel, a gente ajuda bastante os alunos, manda se der, eu te ajudo também, sem problema nenhum. E aí acontece o seguinte, o trauma mecânico de baixa intensidade, promovido por dentes com arestas, por restaurações que não estão bem adaptadas, pelo uso de prótese, então isso também, tudo deve ser aliviado. Manejo sempre difícil, pacientes hiperqueixosos sem melhora significativa, porém tem bons resultados com clonazepam, gotas, nortriptilina e laser terapia. Vanessa, vou falar disso. Não só o clonazepam parece ser um medicamento promissor, alguns pacientes tratam com paroxetina também, a gente vai, mais no final, considerar essas formas de tratamento. Falasse da laser terapia, eu tenho alguma experiência de laser terapia nos pacientes de ardência bucal, de queimação bucal, e eu tenho um resultado muito irregular. Tem pacientes que não funcionam, tem pacientes que têm uma melhora, mas o interessante nessas situações, né, não vou abordar mais a terapêutica no final, é que é difícil a gente curar o paciente, né? A gente institui várias formas de manejo, várias formas terapêuticas, e o paciente melhora. Às vezes cura, mas às vezes. E aí você repete aquele sistema, aquele esquema que você usou com o paciente que você curou em outros, e nem sempre isso se repete, o que vem contribuir para que isso talvez realmente tenha uma natureza multifatorial. Então, seguindo, né,
Não dá spoiler, tá bom, vamos lá. Seguindo, o que a gente tem que fazer, então, nessa abordagem inicial? Então, eliminamos os fatores potenciais sistêmicos, vamos eliminar os fatores potenciais locais. Isso a gente faz com odontologia de boa qualidade. Faz o tratamento odontológico que for necessário, resolve os problemas dentários, resolve os problemas protéticos, informa a pessoa, isso é fundamental. Há pouco a doutora Juliana citou isso, então, tranquiliza o paciente. Como normalmente são pacientes de mais idade, que estão sofrendo bastante com essa situação, não é pouco comum esses pacientes acharem que tem uma doença grave. E tanto mais eles pensam isso quando começa a função dos encaminhamentos. Que aí um manda para o outro manda para o terceiro, que manda para o todo mundo examina, ninguém diz nada, ninguém acha nada, e a pessoa com aquele sofrimento intenso. Isso vai ampliando o estresse emocional desse indivíduo, a pessoa passa a ter, então, muito mais ansiedade e angústia com essa situação que já estava difícil para ela manejar ou entender. Então, pessoal, a gente precisa conversar com esse paciente, tranquilizar ele, informar que ele tem um problema que não é raro. Tem estudos mais antigos que mostram que a síndrome da ardência bucal tem uma prevalência de 5% na população, a gente não sabe quanto é isso hoje em dia, né? São estudos de muitas décadas atrás, 5% da população em geral, mas então dizer que isso não é raro, que a gente acredita no problema, que isso não é grave, e uma frase que não pode deixar de ser dita para o paciente, isso não é câncer. Mesmo que ele não tenha nos perguntado, isso passa sempre na cabeça das pessoas de mais idade, porque com quanto mais idade a gente tiver, mais noção da finitude da vida a gente tem. A gente sabe que vai morrer, mas a gente não pensa nisso. Mas à medida que a idade vai passando, daqui a pouco você começa a ter uma dor incontrolável na boca, que você já consultou vários profissionais, ninguém lhe disse o que é. É um raciocínio muito natural das pessoas fazerem. Então, já na primeira consulta, é importante que a gente desmistifique isso, tranquilize a pessoa, antes mesmo de pedir aquele monte de exame, ou de continuar na investigação, ou de já prescrever a listatina para testar. Cara, a primeira medicação para esses pacientes é conversa, é informação, é esclarecer eles. E aí, então, nós vamos para o ponto que é o gancho para você fazer essa conversa, que já foi citado aqui, né? Já rolou spoiler. Esses pacientes costumam ter um perfil psicológico muito bem determinado. Muitas vezes são pessoas solitárias, nem sempre, às vezes são pessoas solitárias, às vezes são pessoas que têm ansiedade, às vezes são pessoas que têm depressão, então varia nessa situação. Alguns são muito preocupados, né? Outros têm funções corporais de movimentação limitadas, às vezes eles têm doenças associadas, como fibromialgia, às vezes é pela própria idade. Alguns pacientes têm problemas de sono, não dormem adequadamente, outros têm medo de ter doenças, são hipocondríacos, outros têm cancerofobia, e todas essas circunstâncias só aumentam a questão da sensação de ardência e da sensação de queimação. Mas você vai ter pacientes também que não se encaixam nessa alteração de perfil psicológico. Um perfil que achei em vários, aposentados ociosos, perfeito, mãe sofrendo síndrome do ninho vazio, viuvez recente, isso são fatores predisponentes, Kátia, muito presentes, a gente encontra bastante isso. E tem alguns pacientes que têm... a doutora Bianca entrou. E tem pacientes que não encaixam nesse perfil e que a indução, a gente não acha o gatilho. Alguns apresentam xerostomia, e isso, então, é importante da gente investigar. Né? Essa sensação de secura na boca, diminuição do fluxo salivar, é também reconhecido como um fator predisponente muito importante. É importante a gente lembrar, ter a noção fisiológica, que quanto mais idade a gente tiver, menos sede a gente sente por uma inibição natural do sistema nervoso. Quando o paciente já está em uso de antidepressivos ansiolíticos, tem um bom resultado da saliva artificial. Excelente, é justamente agora essa seara que a gente está entrando da questão da xerostomia.
E aí vem uma questão. Primeiro, esse aconselhamento do consumo, da ingestão de água, do consumo de líquido. Né? A gente precisa dizer para a pessoa, olha, você vai sentir menos sede com a idade, mas isso não quer dizer que você precise de menos água. Então, você tem que ter disciplina e beber a quantidade de líquido necessária no dia. Ensina alguns artifícios simples para o paciente. Você tem que tomar 2 litros, pega 4 garrafinhas de meio litro e enche as 4 garrafinhas de manhã e vai tomando elas ao longo do dia, e você vai ter um controle volumétrico e vai saber que lá no fim do dia você tem que chegar com as 4 garrafinhas vazias. Também diz para o paciente que não adianta ele sentar e tomar 1 litro d'água de uma vez só, que dali a 15 minutos ele vai urinar todo aquele volume de água e não vai ter a retenção necessária. Um argumento que as pessoas entendem com muita facilidade é que se não tiver matéria-prima, não consegue fabricar saliva. E a matéria-prima é água. E a saliva, então, ela tem uma função de proteção da mucosa extremamente importante. E aí, uma paciente, uma senhorinha, né, no final do processo todo, né, de investigação e tal, eu expliquei para ela esse negócio da água. Ela não tomava água, tomava 1 copo por dia só, e olha lá, quando tinha que tomar os remédios dela. E aí ela disse assim, mas doutor, o senhor está me dizendo que o remédio para mim é água? E aí eu pensei, meu Deus, agora se foi, né? Ela não vai acreditar, vai perder toda a confiança em mim, né? Aí eu disse assim, pausado, né, pensando, minha senhora, o remédio para a senhora é água. E aí ela deu uma risada, disse, que bom, então eu vou me curar. Quer dizer, automaticamente ela se convenceu e ela ficou feliz de saber que ela precisava tomar água. Mais feliz ainda fiquei eu, com a receptividade que ela teve, né? Quando a gente contou para ela que ela precisava tomar água. Pois bem, e aí, pessoal, com a questão da xerostomia, tem mais 2 pegadas aí, né? Vê que a gente começa a falar desse negócio e a coisa vai derivando, e a gente tem que ter essa noção quando está atendendo esses pacientes. A gente puxa uma pena, sai um frango inteiro lá de dentro. E é isso mesmo. E para a xerostomia tem a questão da síndrome de Sjögren, a síndrome de Sjögren, né? A síndrome de Sjögren, que o paciente pode ter a síndrome e não saber, e aí vai ter, a gente discutiu isso na questão das lesões de pacientes geriátricos, na outra live, mas a gente precisa, então, estar atento, né? Talvez essa sensação de ardência seja decorrente da xerostomia, que é decorrente da síndrome de Sjögren, que junto, então, vem a xeroftalmia e uma doença autoimune associada, que usualmente é artrite reumatoide, mas não necessariamente. E a segunda questão da xerostomia é que ela pode ser induzida por medicamentos que a pessoa está usando. E lembre-se que o perfil do paciente da síndrome da ardência bucal são pessoas com um pouco mais de idade. E é normal que pessoas com um pouco mais de idade usem medicamentos para controlar diversas situações. Às vezes, essas pessoas usam muitos medicamentos. Alguns são capazes de induzir a xerostomia, mas alguns são capazes de induzir a própria síndrome da ardência bucal. Então, a gente vai encontrar vários exemplos na literatura, principalmente de medicamentos que são usados para controlar a hiperlipidemia, né, para controlar o excesso de colesterol. Esses aparecem muito relacionados com a síndrome da ardência bucal, e aí vai ser necessário discutir isso com o médico, com o clínico, com o cardiologista que acompanha esse paciente, para que se faça um teste com a substituição do medicamento. Uma outra situação são os diuréticos, usados para controle da hipertensão, que aí o paciente já está consumindo pouco líquido, e aí vem um ciclo vicioso aí que a gente já vai explicar, mas o paciente já está consumindo um pouco menos de líquido e ainda toma um diurético para controlar a pressão, fica com menos líquido disponível ainda, aumenta ainda mais essa questão da xerostomia. Antidepressivos, se achar assim, tá relacionado também. Às vezes a gente trata o paciente com antidepressivo, mas às vezes ele já usa antidepressivo e o antidepressivo é o gatilho para a síndrome da ardência bucal. E aí não só o antidepressivo, tem antipsicótico, antiespasmódico, anticonvulsionante, ansiolítico, moderadores de apetite também podem aparecer,
A medicação para tratar, para controlar o mal de Parkinson, né? Os antiparkinsonianos também estão descritos como gatilhos para síndrome da ardência bucal, relaxantes musculares, enfim, a gente tem uma gama de medicamentos. Importante diagnóstico diferencial com a síndrome de Sjögren, muito comum isso, a gente comentou agora mesmo, Wilson. Inclusive, se precisar fazer biópsia de glândula acessória, tem toda aquela história. Olha, o Lucas voltou aí, o Lucas Lesina, já estava na outra live outro dia aí. Um abraço, Lucas. E aí, galera, é o seguinte, a questão do diurético, tem pacientes que justamente porque o diurético faz urinar mais, uma senhora me contou essa, achei fantástica também, né? A senhora tem algum problema? Não, eu sou hipertenso, tomo diurético, assim, assado e tal, eu disse o nome da medicação. Aí, como é que é o seu consumo de água? A senhora toma bastante líquido? Ela disse assim, não, eu não tomo porque eu uso diurético. E se eu tomar mais água, eu vou ter que ir toda hora no banheiro. E eu não quero. Então, eu tomo bem pouquinha água, porque o diurético já me faz eliminar, e aí eu elimino menos. Olha só que interessante, né? A pessoa fez um raciocínio que é ruim para a saúde dela, mas que é confortável. Quer dizer, ela reduz a ingestão de líquido, porque ela está usando o diurético para ir menos no banheiro. Ela usa o diurético para controlar a hipertensão, e aí ela não quer ficar indo toda hora no banheiro. E aí acaba desenvolvendo outros problemas, né? Então, essa é uma abordagem, né, que eu aprendi com essa senhora, é importante da gente fazer com o paciente que está usando o diurético, né? Se ele mantém a ingestão de líquido regular, se ele mantém a ingestão de líquido de forma adequada, justamente porque a gente sabe dessa função de proteção que a saliva exerce e que é extremamente importante. Deixa eu só dar uma conferida aqui nas perguntas aqui. Com glifage para diabetes, síndrome da ardência bucal, glifage também. Cara, assim, a nossa lista de medicamentos, ela é muito importante. Então, a gente já está traçando alguns perfis desse paciente. Algumas situações a gente não vai poder mexer, tipo a faixa etária. As medicações a gente vai discutir com o médico. A gente pode solicitar os exames, então, para excluir outras situações sistêmicas que podem dar ardência bucal. A gente tem que eliminar os fatores predisponentes locais, e isso a gente faz com boa odontologia. Bom, aí então, né, então, a gente está começando então a separar as pessoas, né, a diferenciar os pacientes uns dos outros, e aí então, nesse perfil de paciente, que não é o perfil que usa a medicação, mas é esses que têm uma característica psicológica típica, marcada, né, que a gente identifica nesse grupo, o que não impede que também ele use as medicações, né, porque assim, tem gente que tem o kit completo, né, tem todas as variáveis. Mas vamos considerar esse grupo de pessoas que está só com o perfil psicológico traçado, e aí, então, a gente precisa, talvez, de uma avaliação psicológica ou de uma avaliação psiquiátrica, se for possível, né? É importante discutir isso com o paciente para nos ajudar nesse manejo. E até, alguns casos, são resolvidos com terapia motivacional, terapia ocupacional, terapia cognitiva. Claro, a gente não tem formação nem condição para fazer isso, mas a gente tem o dever, né, e a capacidade de solicitar isso para o profissional, né, que talvez isso vá melhorar bastante a condição desse paciente. Então, se a gente achar indicado, fazer essa questão, né, da avaliação psicológica ou psiquiátrica e indicar ou não o acompanhamento ou a terapia ocupacional para esse paciente. Bom, a gente descreveu bastante coisa da síndrome, mas a gente não descreveu aonde ela mais acontece, né? E ela mais acontece na língua, na ponta da língua, então é um lugar que os pacientes queixam muito, mas na língua de uma forma geral, e por isso que também ela tem o nome de glossodinia. Ela pode acontecer nos lábios, mas na verdade ela pode acontecer de uma forma amplamente distribuída, inclusive na gengiva e inclusive no palato. Uma questão que mando para a psico sempre. Perfeito, Francisco. Descartar refluxo? Sim, Suelen. Descartar refluxo. Porque o refluxo também pode ser uma causa predisponente.
né? Também pode ser uma causa. Descartar refluxo é importante. Mas isso é uma questão que é relativamente simples, né? A gente conversar com o paciente, ele vai manifestar se ele sofre de refluxo ou não, e aí, né, a gente encaminha, solicita a consulta dele com o gastroenterologista para concluir o diagnóstico e fazer o manejo. Mas é importante, sim, descartar o refluxo. Voltando para a questão da característica clínica, né? Então, o paciente vai referir, porque no fim a gente começou a conversar na questão da conceituação da International Headache Society e não descreveu muito bem clinicamente como que ela se manifesta. É muito frequente a gente escutar o paciente dizer assim, doutor, parece que eu tenho pimenta salpicada na boca. E daí, por isso que veio o nome dessa síndrome da ardência, né? E essa pimenta salpicada, às vezes, o paciente relaciona com o consumo de alguns alimentos. O que a gente aceita, na verdade, na questão de tempero, de pimenta, de vinagre, de refrigerantes, na verdade, não só refrigerantes, qualquer bebida que tenha gás, né, gaseificada, isso não interfere na patogenia do processo. Isso não interfere em como a doença vai evoluir ou não. Doutora Bruna presente. Boa noite, Bruna, minha colega de trabalho lá no Grupo Hospitalar Conceição, grande amiga. E isso não interfere na patogenia do processo. Isso interfere só na percepção que a pessoa tem da doença. E esse mesmo tipo de queixa, então, que ele pode referir com alguns alimentos, ele também pode referir com a pasta de dente, e ele também pode referir com enxaguatórios bucais, com alguns colutórios que, eventualmente, ele utiliza para fazer higienização. Então, também esse aspecto a gente deve orientar antes, assim, olha, essa questão, ela não está relacionada à sua doença ficar pior ou ficar melhor, isso também não é a causa da sua doença. Isso interfere só naquilo que o senhor ou a senhora está sentindo. Então, evite, porque vai simplesmente gerar desconforto e isso não é necessário. Na questão do dentifrício, vai ter que experimentar, né? Vai ter que trocar, experimentar diferentes pastas. E isso é diferente de paciente para paciente, né? Não tem uma mágica que a gente possa indicar, não, usa essa, que é o que a gente tem testado, e essa tem dado bom resultado na síndrome da ardência. Na verdade, a gente não tem isso. A gente tem respostas diferentes para pacientes diferentes, e esse teste vai ser importante do paciente fazer. Bom, então, saindo então dessa questão da característica clínica que a gente tinha deixado para trás, né, e explorando o que faltou da etiologia, né, existe também algumas teorias que elas caminham para o lado da questão hormonal, por ter essa predominância, então, de senhoras, e aí algumas formas de tratamento, elas vão envolver a reposição hormonal, porque justamente se imagina que as alterações hormonais possam ser, então, mais um de toda essa lista que a gente falou dos possíveis gatilhos para que ela aconteça, para que ela desenvolva. Uma questão que também está descrita na literatura, assim, eu não tenho experiência com essa situação, ponto bem importante, não é só falar da xerostomia em si, mas aliviar também a qualidade daquela saliva que pode estar alterada. Sim, Thaís, e aí usar a saliva artificial ou o hidratante oral, né, que é a forma mais chique que a gente está chamando hoje, né, usar o hidratante oral, a saliva artificial, as farmácias de manipulação normalmente já tem isso pronto, alivia bastante a sintomatologia. Há exame para avaliar a qualidade da saliva? Tem. A gente não costuma utilizar. Mas o exame laboratorial, eles podem fazer toda a bioquímica da saliva. Você tem a fórmula da bioquímica ideal e os laboratórios de análises, eles podem pegar amostras da saliva do paciente e verificar se a formulação, principalmente de íons, ela é dentro daquele padrão. Então, dá sim para verificar a qualidade. Creme dental muito abrasivo, clareador, acentua a sintomatologia do paciente? Sim, porque normalmente esses clareadores, eles têm oxidantes, né? Eles têm peróxidos. E aí é uma situação um pouco parecida com o consumo da bebida gaseificada. Quando você tem a liberação de bolhas, né? A liberação dos peróxidos, quer seja na bebida gaseificada, quer seja nesses dentifrícios clareadores, você pode sim ter um aumento do desconforto, pode sim ter mais queixas do paciente, né? Sem dúvida nenhuma.
A linha da Bioextrina possui saliva artificial, creme dental, inserto específico para a sensação de boca seca. Perfeito. Tem várias marcas comerciais, isso está disponível, mas vamos lembrar que nem sempre o nosso paciente da síndrome da ardência bucal tem xerostomia. Nem sempre esse paciente tem boca seca. E se tiver, o nosso primeiro passo, acredito, nessa jogada é tentar relacionar isso primeiro com o consumo de medicamentos e ver se é possível manejar isso com o médico. Num segundo momento, ou já junto, né, a ingestão de líquido, e se nada disso for manejável ou resolvível, aí então a gente passa para o hidratante, para toda essa outra linha de produtos. Porque é diferente, por exemplo, de um paciente que tem a síndrome de Sjögren, porque lá na síndrome de Sjögren você não vai conseguir interferir de forma positiva nisso, né? E aí sim, você vai ter que já, na primeira pegada, mexer nessa questão da saliva, né? Adoro ali o Biotene Gel, lubrificante oral. Não sou da área. Márcio, como que não é da área, Márcio? Você é dentista, cara. Todo dentista é da área. Estomatologia está na vida de todos nós. E não importa qual é a especialidade que o cara atua, trabalha, né? Mas é da área sim, Márcio, é colega. E, pessoal, e aí então, né, vamos equilibrar essa questão salivar, primeiro do ponto de vista fisiológico ou de medicamentos, se isso for possível, depois a gente usa a medicação ou esses complementos que a gente tem disponível comercialmente, que precisa muitas vezes ser feito, né? Muito bem. A gente ainda tem 10 minutinhos aí. Vamos comentar, então, a respeito do que mais que a gente tem de forma de tratamento, então, né? Bom, a gente tem, então, a gente já discutiu a questão da terapia comportamental, já discutiu a questão de avaliação psicológica e psiquiátrica, e daí vai derivar, então, essa terapia comportamental. Existe a laser terapia, eu comentei que tem resultados irregulares, né? Uma colega nossa, que é estomatologista também, que está aqui, a doutora Vanessa, comentou que ela tem uma experiência boa com a laser terapia. Clonazepam é uma medicação que é bastante utilizada, numa dose baixa, muito citada na literatura, e parece que tem resultados muito promissores com todo mundo que utiliza o clonazepam. Outros colegas também utilizam a paroxetina. Você vai encontrar na literatura algumas outras formulações mais específicas, mais raras, assim como, por exemplo, a catuama, que é um preparado que vai catuaba, tudo planta brasileira, né? Vai catuaba, vai guaraná e tal. E tem estudos que mostram que pacientes tiveram alívio, pacientes tiveram efeitos adversos, como, por exemplo, a perda de sono, porque tudo é estimulante, né? Catuaba é estimulante, guaraná é estimulante. O que mais aqui? Protocolo de laser. Eu já testei dois protocolos bem diferentes. Eu já usei o laser vermelho, num protocolo parecido com o que se usa para herpes, não funcionou. Testei o laser infravermelho, esse deu uma resposta melhor, no protocolo que se usa para parestesia, né? Porque o protocolo, tu está dizendo protocolo de parestesia ou protocolo de herpes, porque depende do aparelho que você tem lá. Alguns aparelhos, os aparelhos mais novos, você só consegue programar o tempo, e aí tem que calcular quantos joules você vai dar. E tem alguns aparelhos que eles têm parâmetros, principalmente os mais antigos, que você pode regular melhor, regular a potência, regular tempo, fazer uma dosimetria um pouco mais específica. Mas então, simplificando, já testei o protocolo de herpes, que você vai transferir em torno de 40 joules ali numa área. Não costumo usar varredura para laser terapia eu não tenho quase que utilizado, pela dificuldade de controle de quanto você está fornecendo, de controle da dosimetria. Então, tenho sempre feito pontual. Mas é a língua toda. Paciência, faço muitos pontos na língua, vou distanciando os pontos naquele conceito de que a gente está transferindo energia mais ou menos para 1 centímetro quadrado ali de tecido. Mas, enfim, né? E aí essa questão do laser, ela é um pouco relativa, pessoal. Mas, assim, de todas essas listas de situações, eu acho que vale testar tudo. Porque, como o tratamento é empírico, como você não sabe a causa, e como a gente traçou aqui vários perfis de pacientes diferentes,
A gente também observa que a gente tem resultados irregulares com diferentes formas de tratamento. Vê bem, às vezes você tem exames que são normais, o paciente não tem deficiência de vitamina B12, não tem anemia, e você prescreve complexo B. Isso é uma linha de tratamento para ardência bucal que durante muitos anos ela foi consagrada. Prescrevia complexo B, 30 dragas, uma por dia. Depois isso foi abandonado. Agora isso é usado ainda eventualmente. Funciona? Às vezes, assim como o laser. Tem pacientes hoje que eu ainda prescrevo complexo B e que eles curam. Tem pacientes que voltam 30 dias depois de usar o complexo B sem nenhuma alteração do quadro. E quando fazemos essas propostas terapêuticas para os pacientes, é algo que também eu costumo esclarecer sempre para eles. Olha, a sua doença, ela não tem um remédio definitivo, conclusivo, nós vamos testar algumas possibilidades e eu preciso que você seja meu parceiro nisso. Eu preciso que você saiba que pode ser que melhore, pode ser que cure, pode ser que não tenha diferença nenhuma. O que a gente sabe é que a maioria dessas formas terapêuticas não piora os casos. A ardência não fica pior se você usar qualquer um desses medicamentos que a gente discutiu. E a gente discutiu clonazepam, discutiu paroxetina, laser terapia, discutiu aquela outra forma de tratamento que sempre começa a história usando anistatina por 2 semanas, na hipótese de ser, então, aquela infecção subclínica que a gente não enxerga. Ainda a catuama, que é um preparado, corticoide tópico pode ser utilizado, bochecho de 8 em 8 horas, normalmente uma colher de sopa de... Olha, quem é que vai escrever aí o nome do corticoide? Bom, enfim, daqui a pouco vem o nome. Acupuntura também aparece na literatura. A dexocitaneurinha eu nunca utilizei, alguém citou ali, mas eu lembrei no corticoide que eu utilizo, é dexametasona. Então, esse é um teste terapêutico que eu sempre faço com os pacientes também, a dexametasona, o elixir, 1 colher de sopa por 1 minuto, de 8 em 8 horas, tiro curto. Se em 10 dias você não tiver melhora com esse bochecho da dexametasona, não tem por que insistir. Então, discuta isso com o paciente, olha, vamos usar uma medicação por 10 dias, vamos ver se vai te ajudar. Se ajudou, a gente pode estender um pouco mais, mas lembra que é corticoide, apesar de uso tópico, se isso for muito prolongado, a gente pode começar a ter efeitos adversos, e normalmente esses pacientes têm patologias associadas por causa da faixa etária que a gente está trabalhando. Então, o protocolo inicial de 2 joules por laser, por ponto, sim. Faço questionamento antes, 0 a 5 antes está ardendo. Essa é uma outra dica interessante, pessoal, você usar escala analógico-visual, esse simples questionamento para o paciente dar uma nota para a sua sensação, para a gente conseguir quantificar se ele está melhorando ou não. O que mais? Anti-inflamatório não esteroidal, tem gente que trabalha com isso também, não acredito que vá funcionar. A gente está entrando, já avisou aqui o Instagram, na nossa reta final, a gente tem menos de 2 minutos. Bochecho com chá de camomila também, Thaís, relativo, alguns pacientes melhoram, né? Não tem mal nenhum em fazer isso, né? A gente tem a grande queridinha dos pacientes, que é a malva, né? Os pacientes gostam de usar malva para tudo. Posso fazer bochecho com chá de malva? Pode fazer bochecho com chá de malva. Mas vamos usar esse outro remédio associado para fazer o teste. Bom, resumindo nesse final, assim, pessoal, depois de fazer essa investigação, um protocolo que eu costumo fazer, se eu acho indicado na anamnese, no exame físico, os exames complementares, aqueles que a gente discutiu no início, não costumo pedir esses exames complementares para todo mundo, não tenho esse costume de fazer a questão da anistatina para todos os casos também. Ácido alfa-lipóico também aparece na literatura, doutor Maurício, tem um resultado igual ao resto, né? Para alguns funciona, para outros não é tão bom assim, mas é bastante citado o ácido alfa-lipóico. E aí, faço um teste terapêutico com laser, faço teste terapêutico com bochecho de dexametasona, conforme a gente discutiu, e a questão da hidratação amplamente discutida, a questão de tranquilizar o paciente e consultas de retorno, que aí vai depender da sintomatologia e da regularidade, né? Para a gente saber desse paciente como é que as coisas estão andando, e avaliação psicológica ou psiquiátrica
se a gente perceber que isso é possível e se for acessível também, tá? Uma pena que chegou no fim, Lucas. Pois é. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença. Amanhã tem de novo. Falta só 15 segundos para acabar a nossa live. Entra lá no canal do Telegram. O link está na minha bio. Tem sempre conteúdo lá. Um abração, gente. Tudo de bom para vocês.